Bom dia, sétimo ano. Vamos começar nossa aula corrigindo a atividade que a tia deixou para casa, da página 249, tá? Aí nós temos a questão 1. Os mamíferos aquáticos são muito suscetíveis a mudanças no ambiente e a atividades humanas. A pesca de baleia em busca de sua carne tem colocado muitas espécies em risco de extinção. Letra A. Assinale a sentença que explica corretamente como esses animais respiram, já que vivem na água. E aí a opção correta que nós temos é: as baleias, elas respiram por meio de pulmões, elas sobem até a superfície da água para respirar. Letra B. Que medidas são necessárias para proteger as baleias, visto que algumas espécies migram para áreas tropicais durante o período reprodutivo? Aí é uma resposta pessoal, né? Mas esperem que vocês citem, né? Que a fiscalização e as punições mais severas para que quem caça esse animal ou prejudica o habitat, conscientização de toda a comunidade, principalmente dos pescadores, para não consumirem a carne e outras partes da baleia. Além disso, é preciso evitar o despejo de poluentes no mar, mantendo a área livre para que esses animais eles possam se reproduzir e seus filhotes se desenvolver. Questão 2. Marque um X na alternativa em que completa corretamente a frase. Todos os mamíferos possuem glândulas mamárias e alimentam seus filhotes com o leite produzido por elas. Outras características presentes no mamíferos são... Aí a opção correta que completa é a endotermia, a presença de pelos na maioria das espécies, as glândulas sebáceas, sudoríferas e odoríferas, os cornos, os cascos, as unhas e as garras, tá certo, gente? Eu tinha deixado para vocês também aqui a página 251, né? Pra gente completar aqui as lacunazinhas. E aí nós temos, né? Mamíferos apresentam o corpo revestido por pelos e possui glândulas mamárias. Nós temos os grupos, né, e as características desse corpo e os exemplos. Nós temos nos marsupiais, né, a característica do corpo é que apresenta uma bolsa chamada marsúpio. Falando da regulação térmica e da respiração, gente, né, desses animais vertebrados, nós temos aqui os peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. E aí a gente vai completar, né? Bom, a respiração dos peixes é através das brânquias, né? Regulação térmica dos anfíbios é ectotérmicos. E a maioria desses anfíbios, eles realizam respiração branquial na fase larval e respiração pulmonar e na pele na fase adulta. A respiração dos répteis são pulmonar. A regulação térmica das aves são endotérmicos, né? E a respiração dos mamíferos são pulmonar. E aqui nós temos a representação do sistema circulatório, né? E a gente vê aqui átrio, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. E a gente vê aqui que o sistema respiratório dos mamíferos é semelhante ao circulatório das aves, né? Corrigida a nossa atividade, gente, a gente vai dar só continuidade aqui para falar a respeito da parte que ficou faltando sobre os mamíferos, tá? Então, a gente vai abrir nosso livro. Nós vamos voltar aqui só na página 244, para a gente ver aqui como que é, né, a representação da digestão em ruminantes, né? Que a gente vê que algumas espécies dos mamíferos, gente, como é o exemplo do boi e da girafa, eles apresentam o estômago dividido em 4 partes, que é o retículo, o rumen, o omaço e o obomaço, tá? Então, nós temos
o retículo, tá? Nós temos o rumen, temos o omaço e o abomaço. E aí, a gente vê que o retículo, o rumen e o omaço são especializados em fermentar e triturar esse alimento, e o obomaço, ele é responsável pela digestão química. Então, esse alimento, ele é ingerido e é armazenado no retículo e no rumen, que contém bactérias que degradam a celulose desses vegetais. Em seguida, o alimento volta aos poucos até a boca, onde é provavelmente mastigado. O alimento é engolido, novamente passa pelo retículo, pelo omaço e, por último, o abomaço, onde ocorre a digestão, tá? É no intestino delgado, onde ocorre a liberação de enzimas provenientes do fígado e do pâncreas, né? Que auxiliam no processo de digestão desses alimentos, gente. O sistema respiratório desses mamíferos inicia-se nas narinas, por onde entra o ar e é filtrado, aquecido e umedecido. Em seguida, ele passa pela laringe, entra pela glote e depois pela traqueia. Na traqueia, divide-se em 2 brônquios, que entram pelos pulmões e vão subdividindo até formar os alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. E aqui, nós temos a representação da respiração dos mamíferos, né? Onde uma característica desse sistema respiratório é a presença de um músculo que auxilia no movimento de entrada e saída de ar dos pulmões, que a gente chama de quê? Diafragma, tá? Que situa-se na nossa caixa torácica. Então, assim, temos aqui os pulmões e o diafragma contraído. Ao respirar, o diafragma ele se contrai, aumentando o espaço da caixa torácica, onde encontram-se os pulmões, facilitando a entrada do ar. Aqui nós temos o diafragma relaxado, que ao inspirar, o diafragma relaxa, diminuindo o espaço da caixa torácica e formando o ar para fora dos pulmões, forçando o ar, na verdade. Já o sistema circulatório, gente, desses mamíferos, né, é semelhante aos da aves que a gente viu, apresentando um coração formado por 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Então, nós temos aqui, né, o sangue pobre em oxigênio e o sangue rico em gás oxigênio. E aí, ó, no 1, o sangue ele retorna ao corpo por meio das veias, entra no coração pelo átrio direito e em seguida passa pelo ventrículo direito. 2, do ventrículo direito o sangue é bombeado para os pulmões, onde ocorrem essas trocas gasosas Já no 3, os pulmões, o sangue ele retoma para o coração pelo átrio esquerdo e em seguida passa pelo ventrículo direito. E no 4, o sangue ele é então bombeado do ventrículo esquerdo pelas artérias para o resto do corpo. Para que o sangue seja bombeado e percorra as artérias e veias, os músculos do coração se contraem em um ritmo controlado. Então, nós temos aqui a representação do coração de um mamífero. Já falando, gente, do sistema nervoso desses mamíferos, ele é mais complexo, tá? Que o dos outros vertebrados. Ele é formado por um cérebro maior, dividido em 2 partes, chamadas hemisférios. Os órgãos do sentido são bem desenvolvidos nos mamíferos, especialmente o olfato. Esse sentido é muito utilizado para controlar alimentos, outros membros da mesma espécie ou fugir de possíveis predadores. E nós temos aqui a representação de um golfinho utilizando a ecolarização para localizar a presa no ambiente. E a gente vê que o quê? Que alguns mamíferos localizam suas presas ou desviam dos obstáculos por meio das emissões de som e da captação dos seus ecos, né? Que a gente chama de ecolocalização, tá? Então, a gente viu, né? Sobre o sistema nervoso, sistema circulatório, sistema digestivo desses mamíferos, que a gente faltava falar sobre esse assunto, né? E aí, só para finalizar, a gente vê a questão da reprodução desses mamíferos, tá? Os mamíferos, eles apresentam sexo separado e fecundação interna. Então, nós temos as classes que a gente divide, né? Nós temos
Monotremados, onde são ovíparos, não apresentam placenta, não possuem mamilos e o leite é liberado por glândulas espalhadas ventralmente no corpo. Nós temos os marsupiais, que são vivíparos, apresentam placenta, possuem mamilos e os filhotes nascem imaturos e sobem até o marsúpio, se prendem a um mamilo e alimentam-se do leite até completar o seu desenvolvimento. E nós temos os placentários, que são vivíparos, apresentam placenta embrionária, possuem mamilos, pelos quais os filhos recebem o leite materno e os filhos já nascem preparados para a vida fora do corpo da mãe, tá certo? Então, essa foi a continuação da nossa explicaçãozinha sobre os mamíferos. Na nossa próxima aula, nós vamos entrar em um novo capítulo. E a tia pede que vocês estudem para a nossa provinha, que na próxima aula a gente vai dar, depois da prova, a gente vai dar continuidade às nossas explicações.